Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Agradeço a Deus pela oportunidade, o pastor por estar ministrando nessa noite, uma palavra do Senhor, né? Porque a palavra não é nossa, é do Senhor. Estamos aqui somente para fazer a obra dele, amém? Peço que os irmãos abram a Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 14, e versículo 16. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Hoje, irmãos, primeiro domingo da busca pelo Espírito Santo, e o Senhor falou fortemente no meu coração através desses 3 versículos que a gente vai ler. E peço a Deus que Ele venha falar no coração de cada um de vocês também, em nome de Jesus, amém? Ele fala assim no versículo 16: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, na minha Bíblia, o título dessa mensagem, do versículo 16 em diante, está escrito Promessa do Espírito Santo. E quem narrou isso? O próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus conversando com seus discípulos, já fazendo a despedida dele, vamos nos dizer assim, ele fala sobre o Espírito Santo aos seus discípulos. E ele começa falando nessa noite para nós, que a promessa quem fez foi ele. A promessa do Espírito sobre as nossas vidas, quem fez foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente vai poder acompanhar essa leitura. E ele fala assim, ele começa o versículo falando, eu rogarei ao Pai. Irmãos, Jesus rogou ao Pai, ou seja, Jesus pediu e insistiu ao Pai. Quando a Bíblia fala que Jesus rogou, ele agiu com insistência ao Senhor Deus. Ele suplicou a Deus pelo Consolador. O versículo vem falar para a gente, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Ou seja, Consolador no original, ele quer dizer para nós que é o que traz conforto. Então Jesus, ele roga ao Pai para que traga outro Consolador, para deixar o conforto a qual Jesus, naquela época, trazia a seus discípulos. Porque até exato momento, Jesus se fazia presença no meio deles, mas Jesus já estava despedindo deles. Então ele já fala para os discípulos antecipadamente, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Irmãos, e Jesus deixou o Consolador, ele trouxe outro Consolador no lugar dele, para nos acompanhar todos os dias de nossas vidas. Não foi somente aos discípulos a qual ele trouxe esse Consolador. Essa promessa dele se estendeu para nós nos dias de hoje. E nós precisamos entender isso. Ele não se faz presença em corpo físico no meio de nós, mas ele se faz presença em nosso meio através do Espírito Consolador, a qual ele próprio deixou para cada um de nós. E isso é muito importante que a gente saiba nos dias de hoje. E ele continua falando assim, no capítulo mesmo, 1 depois aqui, 16, no versículo 7 e 8, ele fala um pouco sobre a obra desse Consolador, a qual ele está falando para os discípulos nessa passagem, que ele deixará conosco. Ele fala assim no versículo 7 do capítulo 16, porém digo-vos a verdade, que vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, enviarei ele a vós. Então Jesus já está se despedindo deles nessa situação, falando para eles que era necessário ele ir, para que o Consolador viesse ficar no lugar de Jesus. E ele continua falando no versículo 8, como o pastor próprio já disse aqui, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Irmãos, e a promessa do Senhor, nos deixando o Espírito Santo, o nosso Consolador, aquele que está comigo e com você a todo tempo, é nos mudar.
é convencer a cada um de nós dos pecados, dos erros, das falhas. É Ele fazer companhia todos os momentos do dia, na minha e na sua vida. O Senhor Jesus, Ele trouxe a promessa do Consolador para que nós estejamos todos os dias, na totalidade de tempo que Ele tem, consolados pelo Espírito Santo. É uma pessoa, irmãos, que habita em mim e você, que Ele está a todo momento conosco. Conforme Jesus fazia presença no meio dos discípulos, Ele foi, mas Ele deixou o Consolador da mesma forma, na mesma intensidade, não em corpo presente, mas habitando dentro de cada um de nós, para fazer a mesma função a qual Ele fazia. Consolar, está ali do nosso lado em todos os momentos. E nós precisamos, irmãos, entender isso. Entender o que é a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso, irmãos, quando nós temos o Espírito Santo, nós temos cuidado com os erros a qual praticamos, as falhas para não cometermos. Ele está ali nos orientando todos os momentos, e isso é o que o Espírito Santo faz na minha e na sua vida. E o Espírito Santo do Senhor é o que convence o homem do pecado. É Ele que faz a mudança de vida nas nossas vidas. É Ele que nos convence do nosso erro. É Ele que faz a transformação em cada coração. Sem a presença dEle, nada somos. Sem a presença dEle, como já foi falado, não tem mudança de vida. O Espírito Santo é uma pessoa importantíssima para cada uma de nós. Ele precisa se fazer morada em nosso meio todos os dias, porque sem Ele não conseguiríamos atingir a nossa salvação. Porque sem Ele não tem mudança, sem Ele não tem mudança de caráter, mudança de vida, sem Ele não tem abandono de pecado, sem Ele a gente vive uma vida miserável na mão do diabo. E Ele veio para nos convencer do pecado. O Senhor Jesus já deixou orquestrado, eu vou, mas Ele virá no meu lugar e convencerá cada um do seu erro, da sua falha, do seu pecado. E isso nós precisamos entender, que o Espírito Santo é o único que faz isso em nossas vidas. Amém? E por isso, Jesus rogou ao Pai, porque Jesus sabia que seria necessário, depois da saída dele, que algo se fazesse, materializasse no coração daquelas pessoas, e inclusive nos nossos corações, para que o pecado não entrasse em nossas vidas. Por isso o Senhor falou, eu vou, mas quando eu for, eu rogarei pessoalmente ao Pai, e Ele vos enviará um Espírito Consolador. E hoje Ele está presente no meio de nós. Ele está presente em cada coração, mas a gente tem que estar em constante busca por Ele. E a gente tem que estar em constante busca por Ele. E Ele se faz presente em nossa vida. O versículo 17, a palavra continua falando, o Espírito de verdade, o que o mundo não pode receber. Irmãos, o interessante é que o próprio versículo fala que Ele é o Espírito Santo de verdade. E Ele deixou única e exclusivamente para o seu povo. Porque a Bíblia nos descreve que o mundo não pode o receber. Ou seja, eu e você, se estamos aqui, é porque nós conhecemos o Espírito Santo. Se nós estamos aqui, é porque certa hora em nossas vidas, Ele transformou o meu e o seu coração. Se nós estamos aqui, é porque outra hora nós estávamos no mundo, mas o Senhor nos resgatou e nos trouxe aqui pela presença do Espírito Santo que habita em nossos corações. Então, só do fato de estarmos aqui, já somos conhecedores do Espírito Santo, e Ele habita em cada coração, porque sem Ele não há mudança, e se não houvesse mudança em mim e você, nós não estaríamos aqui. Amém? E Ele continua falando, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará no meio de nós, de vós. Irmãos, e quando Jesus fala isso para os discípulos, Ele vem falar, vocês conhecem, porque Ele habita no meio de vocês. Ou seja, o Senhor Jesus habitava no meio daquele povo. Então os discípulos a qual estavam caminhando com Ele, os irmãos a qual estavam caminhando com Ele naquele tempo, quando foi escrito isso, Ele habitava no meio do povo. Ele se fazia presença no meio do povo. E o Senhor Jesus fala, porque Ele habita convosco, mas Ele estará em vós. Ele deixa isso para nós, porque o Senhor Jesus foi retirado de cena, mas Ele trouxe outro no lugar dele, que é o Espírito Santo.
Nós não estamos com Jesus em corpo presente, mas nós estamos com Ele presentes no nosso coração através da pessoa do Espírito Santo. Ele saiu de cena naquele momento, mas Ele trouxe outro para ficar conosco no lugar dele e em cada coração, porque Ele fala que Ele habitará em vós, ou seja, Ele habita em cada coração. Ele não está em corpo presente, mas Ele está em cada coração habitado através do teu Espírito Santo. Irmãos, é muito importante a gente entender, porque nós conhecemos Ele, e Ele habita em mim e em você. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Ele se faz morada em nossas vidas. Ele mora em cada um de nós. O Senhor Jesus, Ele mora em cada um de nós. Através do teu Espírito Santo, Ele nos convence. Através do Espírito Santo, Ele nos guia. Através do Espírito Santo, Ele faz morada na minha e na sua vida. E ele continua falando, irmãos, um versículo a qual chamou muita atenção foi o versículo 18, quando ele começa falando: não vos deixareis órfãos. E órfãos significa sem pai. Irmãos, o Senhor Jesus naquele tempo, ele andava com o povo estava assegurado por ele, mas seria um momento a qual ele seria retirado do meio do povo, mas ele prometeu que através do Espírito Santo ele não nos deixaria sem pai. Irmãos, e qual é a função de um pai para nós? Amor, educação. Ele educa, ele ama, ele orienta, ele repreende, ele dá o sustento e ele é força. A figura de um pai em nosso meio hoje, no dia a dia, é tudo isso. Uma criança olha para um pai e vê tudo isso. Tem muitas mais qualidades, mas eu resumi em algumas. Mas a gente olha para o nosso pai e espera isso nele. As crianças olham para nós como pai e espera isso em nós, na figura como um pai. E ele fala para cada um de nós nessa noite: eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. E ele continua falando: voltarei para vós. Irmãos, ele voltou para cada um de nós, na função do Espírito Santo. Ele se faz presente em cada coração como um pai em nossas vidas. Nós precisamos entender que Ele é um pai em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, Ele é um pai que anda comigo e com você a todos os momentos do dia. Ele é um pai aquele que ama quando precisamos de amor. Ele é um pai que educa quando nós precisamos. Ele é um pai que orienta quando precisamos de uma orientação. O Espírito Santo está a todo momento em nosso coração, pronto para nos ajudar. Ele está a todo momento pronto para nos orientar nas diversas situações a qual acontece no dia a dia. Ele é aquele pai, irmãos, presente, que repreende quando precisamos. Quando saímos fora da linha, o Espírito Santo mostra que nós estamos errados. A função do Espírito Santo é nos manter conectados com Deus. Ele é o próprio Jesus em nosso coração. Ele estava lá no meio do povo, mas ele deixou o Espírito Santo para habitar no meu e no seu coração. Ele repreende sim quando precisa, ele dá o sustento quando nós estamos precisando. O Espírito Santo está conosco, ele conhece cada coração. Ele precisa que nós saibamos disso, para que nós possamos usá-lo quando for preciso nas nossas vidas. Porque Ele está ali para nos orientar a todo momento, mas muitas das vezes não prestamos atenção nessa parte. Ele é a nossa força. Quando tudo está na nossa vida bagunçado, Ele é o que nos fortalece. E Ele está no meu e no seu coração, a todos os momentos. Basta eu e você procurarmos Ele. Nós precisamos fazer a nossa parte em procurá-lo. Nós precisamos fazer, porque a todo momento Ele se encontra presente em nossas vidas. A todo momento Ele está no meio de nós. A todo momento Ele está contigo. Ele acompanha de perto a cada um de nós. Mas Ele precisa que eu e você, quando precisarmos, procuramos Ele. Irmãos, é interessante que Ele fala para nós que Ele não deixará nós órfãos. Ou seja, é um Pai presente em nossas vidas. Ele é um Pai que está comigo e com você, literalmente, desde o deitar até o acordar. Todos os dias, não tem um segundo sequer em nossas vidas que Ele não esteja do nosso lado. Não tem um lugar sequer em nossa vida que Ele não esteja presente. Eu e você precisamos usufruirmos da presença do Espírito Santo na minha e na sua vida.
porque Ele está conosco, Ele está no nosso meio, Ele está em nós, e Ele é um Pai, irmãos, que nunca te abandona. Um pai daqui da terra pode sim te abandonar, mas Ele nunca te abandonará. Ele é o único Pai que estará presente contigo em todas as situações da sua vida. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, Ele estará contigo. E eu e você precisamos ter ciência disso, que qualquer momento a qual precisarmos do Senhor Espírito Santo, Ele estará em nossas vidas. Muitas das vezes, irmãos, batemos a cabeça à toa, porque Ele se faz presente em nosso meio. Mas às vezes procuramos tantos recursos, sendo que temos um Pai presente em nossas vidas. E eu e você temos que começar a olhar para esse lado, que o Senhor, Ele nunca deixou, Ele nunca nos desamparou, Ele sempre esteve conosco. Muitas das vezes nós saímos da presença dEle, mas Ele nunca sairá da nossa presença. Paulo vai falar que Ele foi colocado em nossas vidas, o Espírito Santo, como um penhor, ou seja, Ele está em nós. Mas Paulo também diz que nós podemos apagar Ele. Tirar a gente não consegue, mas nós apagamos através de atitudes erradas em nossas vidas. Nós apagamos em fazer coisas a qual não agrada a Ele. Nós deixamos Ele com um brilho apagado, mas Ele se faz presente em nossas vidas. Por isso temos que estar sempre procurando Ele, para que Ele fique cada vez mais forte, que Ele brilhe cada vez mais na nossa vida, no nosso meio. E assim nós seremos todos os dias, em todas as situações, conduzidos pelo Teu Espírito Santo. E é isso que nós precisamos levar em consideração em nossa vida. Mas, irmãos, como eu devo buscar o Espírito Santo? Irmãos, já foi feito aqui algo a qual eu escrevi, que Deus colocou no meu coração. Em primeiro lugar, o Espírito Santo vem em nossa vida quando oramos. Muitas das vezes, irmãos, queremos que o Espírito Santo venha até mim, mas nós não temos tempo a orar ao Espírito Santo. Nós não temos tempo a buscar em oração. O próprio Senhor Jesus rogou ao Pai pela presença do Espírito Santo em nosso meio. E nós muitas das vezes deixamos de orar para que o Senhor Espírito Santo venha em nossas vidas. Então, irmãos, a primeira coisa que temos que fazer para trazermos o Espírito Santo forte em nossas vidas é a oração. Segundo, a vigilância. Porque quando não vigiamos, irmãos, as nossas vidas, nós acabamos apagando o Espírito Santo que habita em nós. Porque muitas das vezes, irmão, o inimigo ele é astuto contra nossas vidas. Ele coloca situações adversas para nos confrontar. E muitas das vezes esquecemos que somos morada, que somos templo do Espírito Santo. E deixamos que as atitudes nossas apaguem o brilho do Espírito Santo em nossas vidas. Então, irmãos, temos que ser vigilantes nas nossas atitudes, nas nossas decisões, no que vamos fazer no nosso dia a dia. Muitas das vezes achamos que uma resposta não faz diferença, mas para quem está ouvindo, pode fazer uma diferença grande, porque a pessoa nos olha como um espelho do Senhor lá fora. E nós precisamos brilhar, nós somos sal da terra, nós precisamos mostrarmos vigilantes para mostrarmos para o povo lá fora que o Espírito Santo de Deus habita em nossa vida. Então, irmãos, a vigilância é muito importante na minha e na sua vida. Como nós vamos evangelizar uma pessoa com um temperamento muito amargo, com uma resposta atravessada? Se a pessoa vai olhar para mim, para você, vai falar: esse Espírito Santo a qual habita em você, que você quer me transmitir? Não. A vigilância na nossa atitude é para isso, irmãos. Nós precisamos sermos vigilantes para não cairmos em contentação com o Senhor, para não sairmos da presença do Senhor, para não pecarmos contra o Senhor. Então é muito importante, primeiro, estarmos orando, segundo, sermos vigilantes. E outra coisa, a qual é muito importante na busca do Espírito, lermos a palavra de Deus e também colocarmos ela em prática na obediência. Irmãos, eu preciso buscar de Deus, porque se eu somente orar e ser vigilante, não tendo uma sustentabilidade que é a palavra do Senhor, eu posso dar brecha para o inimigo, sim. Mas quando estamos firmados na rocha, que é o Senhor Jesus, nós não conseguimos, o inimigo não consegue nos atingir. Porque a própria Evangelho de João diz, Jesus fala que eu sou o verbo. Ou seja, a Bíblia é o Senhor Jesus escrito.
Nós precisamos estar em meditação constante na palavra do Senhor, para termos mudança de atitude, para termos tempo em oração. Nós precisamos estar procurando estar conhecendo da palavra do Senhor e também colocando as palavras do Senhor em prática em nossas vidas. O Espírito Santo precisa que façamos isso, que deixamos o templo dele limpo, com a manutenção em dia, para que ele habite forte em nossas vidas. Irmãos, é muito interessante que o próprio autor, que o João, ele vai falar no versículo 26 algo muito interessante para nós. Porque mediante a tudo isso a qual nós falamos, sobre a busca, sobre o que ele é para nós como um pai presente, ele fala para nós no versículo 26 do próprio capítulo 14, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Irmãos, o Espírito Santo é que nos ensina. O próprio Senhor fala isso para cada um de nós. E Ele ensina a cada um de nós através da sua palavra. Ele ensina a cada um de nós quando buscamos estar com Ele em oração, sendo vigilante e lendo a palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, mas nós precisamos estar conectados com a palavra do Senhor. Ele fala para cada um de nós que Ele nos ensinará. Irmãos, eu tenho para mim que o Espírito Santo é aquele que traz sobre a minha e a sua vida a sabedoria que vem de Deus. Sem a presença do Espírito Santo, não conseguimos atingir a sabedoria que o Senhor tem para cada um de nós. Eu e você precisamos da pessoa do Espírito Santo em cada coração. Nós precisamos estar com Ele em nossas vidas, para que a sabedoria de Deus esteja em nós também. Porque Ele nos ensina, a palavra do Senhor nos faz ser sábio, ou seja, o Espírito Santo nos conduz à sabedoria. E nós precisamos estar em meditação constante na palavra, para que aprendamos do Senhor. Nós precisamos ler, meditar, ouvir a palavra do Senhor, para que a sabedoria dele venha até nós, através do teu Espírito Santo. Irmãos, e a palavra termina falando para a gente no versículo 26, e ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aí eu te pergunto, irmãos, como que eu vou lembrar de algo a qual eu nunca vi? Como eu vou lembrar de algo a qual eu não procurei? O Senhor lhe fará lembrar tudo que Ele tem dito, mas para mim e para você sermos lembrados pelo Senhor, nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Nós precisamos estar buscando ao Senhor, lendo e ouvindo a sua palavra. Senão, como que Ele vai fazer lembrar de tudo que Ele tem dito? Nós não estamos mais com Ele presente como esse povo estava. Ele está falando ali naquela presença do povo, a qual Ele estava ensinando, e fala para o povo, quando eu for retirado, o Espírito Santo fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Nós escutamos a voz de Deus hoje, através da tua palavra, através das ministrações a qual nós escutamos. Mas se nós não escutarmos, como vamos lembrar? O Espírito Santo precisa que nós estejamos conectados a Ele. Precisa que nós estejamos buscando a Ele. Seja ali em oração, em súplica, fazendo a vontade dEle, sendo vigilante em todos os dias da nossa vida. A busca do Espírito Santo, irmãos, não é só aos domingos. A busca do Espírito Santo não é só hoje, não é só amanhã. É todos os dias da nossa vida. Ele precisa fazer morada no meu e no seu coração todos os dias da nossa vida. E toda a palavra que Ele falará em nosso meio, Ele fará lembrar em nossos corações em quando for preciso, em quando for necessário nós usarmos ela. O Espírito Santo, ele sabe todas as coisas adiantados do que nós vamos passar. E Ele está ali para nos conduzir por esse caminho. O próprio Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se Ele foi e deixou o Espírito Santo, Ele nos conduzirá por esse caminho. E nós precisamos estar em vigilância, buscando Ele na palavra do Senhor. E estarmos totalmente dependentes dEle. Buscando para que Ele cada dia mais se fortaleça na minha vida e na sua vida. Para que Ele se faça presença em tudo que formos fazer no nosso dia a dia. Para que Ele se faça presença em cada decisão tomada em nossas vidas. Para que Ele se faça presença, irmãos, em todas as atitudes a qual tomaremos no nosso dia a dia. Na rua,
no casamento, em casa, no meio da família, porque nós precisamos transmitir onde nós vamos o Espírito Santo que habita em nós. Nós precisamos passar para as outras pessoas, para que elas venham conhecer também o Espírito Santo a qual nós servimos, a qual se faz presente em nosso meio. E o Espírito Santo é o único que consegue fazer essa transformação no coração do homem. Fora o Espírito Santo, nada nós conseguimos fazer. E Ele está aqui, fazendo presença em nosso meio, em cada coração. Nós já começamos o culto buscando a Ele, e nós vamos continuar esse culto também buscando a presença do Espírito Santo, para que nós possamos ser revestidos do Espírito Santo, para que nós possamos ser conduzidos por Ele, para que as nossas atitudes sejam totalmente firmadas na presença do Espírito Santo, para que Ele possa ser em todas as áreas de nossas vidas, para que Ele possa ser um norte, para que norteie a cada um de nós para o caminho certo e principalmente para a salvação.